A Leila Pereira, presidente do Palmeiras e chefe da delegação do Brasil nesses amistosos da seleção contra a Inglaterra e Espanha, se posicionou sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Leila Pereira disse ao UOL que ninguém fala sobre Daniel Alves e Robinho em Londres, onde a seleção está, mas que ela se sente na obrigação de falar sobre o assunto. A CBF também não se posicionou ainda sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Lembrando que o caso do Robinho já foi citado, mas recapitulando também o do Daniel Alves, que a gente vem atualizando nos últimos dias aqui na Jovem Pan, e até mesmo ontem no Bate Pronto a gente falou sobre o assunto. O Tribunal de Barcelona aceitou a liberação provisória de Daniel Alves em troca de uma fiança de €1 milhão. Na conversão, cerca de 5,4 milhões de reais. Mas nós temos a fala de Leila Pereira, as aspas de Leila Pereira em entrevista ao UOL nas últimas horas. A CBF não se manifestou sobre o assunto, nenhum tipo de posicionamento, publicação da CBF. Então, a Leila Pereira, que é a chefe de delegação do Brasil nesses amistosos, se sentiu no direito de falar sobre o tema, sobre o assunto. Abre aspas para Leila Pereira, que se pronunciou, se posicionou aí sobre os casos de Daniel Alves e Robinho. Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e do Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte. Fecha aspas, o posicionamento de Leila Pereira. Vanderlei. Bom, a CBF poderia alegar também que não quer falar a respeito porque não fala sobre ex-jogadores. Mas eu acho que ela deveria falar alguma coisa, uma opinião. Ou mesmo o departamento jurídico dela se pronunciar, o que pensa. Uma opinião, né? É importante dar uma opinião. Eu queria só dizer o seguinte com relação ao caso do Daniel Alves. O Daniel Alves está alegando pedido de liberdade provisória, alegando que cumpriu parte da pena. Acho que na conta dele é 1/4 da pena. E que ele pode pedir isso, a defesa dele pode pedir isso. Se pode, eu acho que a defesa deve usar mesmo esse recurso. A Justiça Espanhola não pede só a multa, ela faz um elenco de regras que ele tem que cumprir. Como é que eu vejo isso? Eu vejo que qualquer encarcerado, o Nogueirinha encarcerado, a regra que você colocar sobre a mesa, o Nogueirinha vai cumprir. Isso é moleza para o encarcerado porque ele quer sair. O que embanana é a multa. Só tem medo de multa quem não tem dinheiro para pagar. Quem tem dinheiro para pagar não tem medo de multa. Exemplo, sempre com figuração de linguagem. O que é multar o textor? Nada. Zero para ele. É isso. Então, multa, tudo bem. Né? Agora, para quem não tem dinheiro, é doloroso mesmo. A ansiedade, né? Provoca depressão. Você não tem dinheiro para pagar, é um desespero. Imagine, você não pode sair da prisão porque você não tem dinheiro para pagar a fiança. Agora, se você tem dinheiro para pagar, ou você tem seus recursos bloqueados, mas você tem amigos ricos que podem recorrer, você pode recorrer a eles, e eles bancam isso, e você sai numa liberdade provisória, porque ele está condenado, ainda tem que aguardar o recurso, ele pode ser absolvido no recurso, claro, mas você só sai da cadeia se você pagar aquela fiança. Se você não tem, essas regras todas eu cumpro, mas não tenho grana para pagar, então não vai sair. É exatamente nessa linha de que só quem tem medo de multa é quem não pode pagar, e o Daniel Alves, não imagino que, se for esse o problema, só grana, ele deve conseguir mesmo a liberdade provisória. Ele vai pagar a multa, vai aparecer o dinheiro, eu acho. Eu acho que isso não vai preocupar. As outras regras ele vai cumprir, distanciamento, não pode entrega o passaporte, tudo isso ele vai cumprir. Ele quer sair da cadeia nesse momento até o julgamento final. É isso. Quer dizer, então, aliás, a multa está instituída aí. Nós fizemos um comentário sobre multas aqui. Nós dissemos que para quem xinga, foi dito isso aqui, para quem xinga, pode multar que está tudo bem. Valeu a pena o xingamento. Ou não é assim?
É isso que nós falamos aqui. No futebol brasileiro, com certeza. Não, no futebol e na vida. Se eu ofender você violentamente, se for atenção, se me pagar 100 mil reais, eu estou livre. Se eu tive prazer tão profundo de ofender você, e eu tenho 100 mil reais, eu pago rindo, tomando café com você. Sabe, mas considere-se xingado. É isso. Então, quem tem dinheiro para pagar multa, não teme nada. Agora, se já pensou? Se você não pagar multa, ferro, e eu não tenho para pagar, aí eu estou com o fígado atravessado, estou roubado. É isso. A gente comentou sobre a Leila Pereira, o posicionamento dela nas últimas horas, e ela cita, né, o Daniel Alves, segundo a palavra da Leila Pereira, pagou pela liberdade, enfim, e a gente até trouxe os fatos ontem. Sobre o Daniel Alves, tá? A Justiça da Espanha, segundo o GE, não recebeu o pagamento da fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais, e o Daniel Alves dormirá novamente na prisão hoje. Se o pagamento for feito hoje ou até às 2 horas da tarde de amanhã na Espanha, 10 horas da manhã de Brasília, o jogador poderá deixar a prisão de forma provisória nesta sexta-feira. De acordo com informações do jornal espanhol La Vanguardia, o pai de Neymar vai pagar a fiança e se comprometeu a ajudar financeiramente Daniel Alves durante o processo. Então, outra atualização do caso Daniel Alves. E queria saber de vocês, a Leila Pereira se posicionou, falou da falta de posicionamento da CBF, que ninguém fala nada. O Daniel Alves disputou 3 Copas do Mundo, ficou de fora da Copa de 18 por conta de uma lesão, senão estaria certamente em 4 Copas, né? Teria disputado 4 Copas. O Robinho também é jogador de Copa do Mundo, por muito tempo representou a seleção brasileira. De fato, falta um posicionamento da CBF sobre esses casos, Bruno Prado? Acho que se quisesse se posicionar, ok. Se não quer, tudo bem. O CBF não tem nada a ver com a vida particular do Daniel e do Robinho. Quem tem que julgá-los é a justiça. E o Robinho foi julgado já sem mais direito a recurso na Itália. E o Daniel foi condenado em primeira instância na Espanha. Se a CBF quisesse, como a Leila quis, ela pode livremente dar a opinião dela, ela quis, ok. Eu acho meio complicado ficar cobrando de jogador, o jogador tem que falar. Não, quem foi acusado de cometer um crime foi o outro, não foi ele. O jogador, se ele quiser falar, ele tem o direito democrático de falar, mas se ele quiser, ele também tem o direito democrático de não falar. Eu não cobro que ninguém se posicione sobre um assunto que não tem... Se fosse uma coisa diretamente, um jogador cometeu um crime enquanto estava... agora, os jogadores estão reunidos, alguém faz alguma coisa ali enquanto está reunido com a seleção. Aí é uma outra situação. O Daniel e o Robinho não são hoje mais jogadores da seleção brasileira, já jogaram Copas. Então, se a CBF quisesse, ok, mas não acho que ela é obrigada a se posicionar, não. Aí é a vida particular deles. Eles foram acusados por coisas que eles fizeram na vida deles. E a justiça os julgou como pessoas normais, não como atletas de futebol. Então, é isso. Não acho que a CBF seja obrigada a se posicionar. Os jogadores não estavam a serviço da seleção, estavam na vida pessoal deles. Flávio Prado, você acha que falta um posicionamento da CBF sobre os casos do Robinho e do Daniel Alves, Flávio? Acho que não. A CBF não tem nada a ver com isso. Eles estavam na vida deles, problema deles, eu acho que a CBF não... Vamos supor, o Flávio Prado comete alguma coisa, faz alguma coisa errada. Por exemplo, eu estava até outro dia na TV Gazeta. A TV Gazeta tem que se manifestar? Não. Nem a Jovem Pan. Nada. Eu acho que nada a ver. É vida dele. Se alguém quiser se manifestar, ok. Problema do cara que... A Leila achou legal falar? Beleza, parabéns. A postura dela está tudo certo. Agora o resto... O Santos tem que se manifestar por causa do Robinho? São Paulo, onde o Daniel jogou? Não. O Barcelona? Não. Ninguém tem nada com isso. É a vida do cara, né? A vida do cara, para mim, é totalmente separada da vida profissional dele. Eu acho que não. Se manifestar, ok, também é direito de cada um. Mas, fora isso, eu não vejo obrigatoriedade da CBF. São as coisas meio esquisitas, né? Lembra quando o Pelé morreu, que foi escândalo, porque os caras não foram no enterro dele. Então, tem coisa que não... Né? Coisa meio de rede social, né?
Eu acho que mistura um pouquinho as coisas, mas cada um pensa do jeito que quiser. Se eu fosse presidente da CBF, eu não faria qualquer manifestação. Hoje o Daniel Alves e o Robinho não tem nenhum tipo de ligação com a CBF, como não tem com o São Paulo, como não tem com o Santos, como não tem com o Barcelona, como não tem com o Milan. Eu não faria nenhum tipo de manifestação, não. Ô Vanderlei, você acha que a Leila Pereira mostrou coragem ao se posicionar sobre o assunto? E também estendendo a pergunta a você, você acha que falta um posicionamento da CBF sobre os casos do Robinho e do Daniel Alves? Eu já disse aqui há instantes que eu acho que ela deveria se pronunciar a respeito. É um assunto importante, envolve dois jogadores importantes, dois ex-jogadores, mas não é o problema sobre o que eles fizeram, né? O problema é sobre o tema. É a falta de não aproveitar a oportunidade para falar sobre o tema, né? Sobre a violência contra as mulheres, que foram cometidas, essas violências foram cometidas por ex-jogadores, caras que vestiram a camisa da seleção brasileira. Ela poderia encontrar um caminho até elegante, um caminho civilizado para se manifestar a respeito de um assunto tão importante, né? Que o mundo mudou muito nas últimas décadas, na última década, para ser mais preciso, mudou muito. Então, esse tipo de quem pode falar a respeito sobre isso, no caso da CBF, por exemplo, é importante isso, sabe? É o conjunto da obra. É o caso do Cuca. Não é o Cuca que você está colocando a cabeça dele sobre a mesa. É a violência contra as mulheres. Quem tem esse poder para falar, uma instituição como a CBF, por exemplo, poderia, eu acho que deveria, mas poderia, se quisesse, falar alguma coisa a respeito sobre essa grande preocupação, né? Tá certo? O Santos recentemente quis contratar o Robinho. Só não contratou o Robinho para jogar porque houve uma mobilização, né? E ia contratar um cara condenado. Você vincula uma coisa na outra, né? Sim. Então é importante o pronunciamento, opinião. Agora, tem direito de não dar? Claro que tem direito de não dar. Você não pode forçar ninguém a dar opinião, é óbvio. E no caso da Leila, por exemplo, ela, na função de chefe da delegação brasileira, é um cargo nesse momento importante, mulher, ela deixou claro que como mulher eu quero dizer. Então, eu acho que ela nem falou como chefe de delegação, ela falou como mulher, uma dirigente e tal. Ela falou, eu acho que ela quis falar, se não falasse também, tudo bem, mas ela quis falar, eu acho que faz muito bem dar a sua opinião. A gente vai seguir atualizando aqui os casos envolvendo os ex-jogadores Robinho e Daniel Alves.